Era uma manhã de sol. O vento soprava forte. Algumas folhas de jornal eram carregadas pelo vento. E no centro da praça, dois homens conversavam. Eles conversavam tão concentrados que não chegavam a ver as folhas que voavam com o vento. A cena era muito estranha. O homem que estava sentado no banco da praça era um mendigo. Mal vestido, sujo. Roupas velhas, sujas e rasgadas. Cabelos compridos que há muito tempo não eram cortados, barbas longas, tudo sujo, unhas grandes e cascorentas, pés descalços, rachados pelo caminhar. Mas o outro homem em pé, conversando com essa figura, era um homem muito bem vestido, muito bem alinhado, cabelo bem cortado, barba bem raspada, roupa de excelente qualidade, um homem que aparentava bem e cheirava bem. Como é que duas figuras tão distintas, tão estranhas, travam uma conversa tão séria e tão concentrada? Espera um pouquinho. Se vocês não fizerem barulho, quem sabe a gente consegue chegar um pouco mais perto e ouvir um pouquinho do que eles estão conversando. Está ouvindo? Aquele homem em pé olha para o mendigo sentado à sua frente e diz assim: você não entendeu. Nós somos irmãos. Eu e você somos filhos do mesmo pai. Eu vou contar de novo essa história, você tem que entender isso daqui. O nosso pai é muito rico. Nós nascemos em uma mansão, o papai mora numa mansão maravilhosa. Acontece que papai e mamãe sempre tiveram muito medo de sequestro. Por isso, para todos os lados para onde nós íamos, por todos os lugares por onde andávamos, nós estávamos sempre cercados de guarda-costas. Homens fortes, treinados, armados, que garantiam a nossa segurança. Mas se por um lado aqueles homens garantiam a nossa segurança, por outro lado, eles tiravam a nossa liberdade. Nós não tínhamos o direito de ser uma família. Papai e mamãe sonhavam com algum dia, pelo menos um dia, um final de semana que fosse, que não tivesse jornalistas, que não tivesse mídia, paparazzis, que não houvessem guarda-costas, ninguém, que fôssemos só nós. Então o papai elaborou um plano muito grande. Ele chamou a única pessoa em quem ele realmente confiava, o seu contador pessoal, aquele que cuidava de todas as suas finanças pessoais. Era o homem que conhecia papai a fundo, trabalhava com papai há mais de 20 anos, era a única pessoa em quem papai confiava, para que pudesse ajudá-lo nesse plano. Eles alugaram um sítio em nome de outra pessoa. Arrumaram um carrinho simples, pequeno, que não chamasse atenção, comum. Papai fez uma reserva num hotel muito grande nos Alpes, na Suíça. Eles contrataram pessoas parecidas com a gente. Papai divulgou para a mídia que nós passaríamos o final de semana naquele hotel na Suíça. E quando chegou na sexta-feira, os nossos sósias entraram no nosso carro,
com os nossos seguranças, foram para o aeroporto, pegaram o nosso avião, o nosso jato, e foram para a Suíça passar o final de semana no hotel. A mídia foi com eles, a atenção das pessoas foi com eles. Várias horas depois, nós entramos naquele carrinho pequeno. Eu nunca tinha visto o papai dirigir. Você era um bebê de colo. Eu tinha 5 para 6 anos. Entramos naquele carro, só nós, mais ninguém. Eu lembro dos olhares entre o papai e a mamãe, a expressão de felicidade. Pela primeira vez na vida, éramos apenas uma família. Saímos por um portão nos fundos da propriedade. Papai tomou o mapa, pegou a estrada que ia para aquele sítio. Eles cantavam de alegria, a gente ria de alegria, a felicidade de sermos apenas uma família. Havia chovido, a estrada tinha bastante barro, havia curvas muito fechadas na estrada. E numa daquelas curvas bem fechadas, com muito barro, quando o papai teve quase que parar o carro para fazer a curva, os homens saíram do mato, com capuz cobrindo a cabeça, cobrindo o rosto, armas grandes e poderosas. Papai entendeu que aquilo era uma emboscada. Papai entendeu que se ele parasse o carro, eles iam acabar com a gente. Ao invés de frear o carro, o papai acelerou, jogou o carro contra eles, eles pularam para desviar do carro. Isso deu um pouquinho de espaço, mas a estrada era muito ruim. Eles começaram a atirar contra o carro, atiraram nos pneus do carro, acertaram o motor do carro. Papai foi levando o quanto deu, mas o carro parou, o carro não funcionava mais. Eu era mais pesado, eu era maior, papai me pegou pela mão, mamãe tomou você no colo, e eles saíram correndo com a gente para o meio do mato. Eu me lembro que o papai corria tanto, que os meus pés não tocavam no chão, ele me segurava pela mão, suspenso no ar, e saía correndo desesperado. E aqueles homens correndo, dando tiro para o alto, assustando a gente, gritando, berrando. E eu lembro das árvores passando, mamãe correndo com você no colo, de repente mamãe tropeçou na raiz de uma árvore. Ela caiu. Você rolou dos braços dela. Os homens pegaram você e desapareceram. Nós voltamos para casa. O que seria o final de semana mais feliz da nossa vida foi destruído. Aquelas horas desesperadas, esperando por um telefonema. Papai sabia que a única pessoa que podia ter armado aquilo era ele, seu contador. Quando o contador ligou para o papai, ele não teve preocupação nem em disfarçar a voz. Papai olhou para ele e disse assim: fulano, eu sempre fiz tudo por você. E ele só respondeu uma coisa: eu quero mais. Eu sei que você pode me dar muito mais do que você já me deu. O valor do resgate era muito alto. Mesmo para papai, era muito alto. Ele era o contador. Ele sabia quanto dinheiro o papai era capaz de levantar nos bancos. Ele sabia que mesmo num final de semana, todos os gerentes de banco atenderiam papai. Então ele deu o prazo para a entrega do dinheiro. E a ordem foi muito clara, foi muito explícita. Não conte nada para ninguém.